Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso evento do Congresso da Advocacia 4.0, uma realização do Juristas Academy e da Digital Law Academy. Está aqui comigo o jurista, professor, meu querido amigo, que vai abrir também comigo o evento de hoje. E trazemos hoje no primeiro painel a doutora Tiziana, que vai falar sobre advocacia de resultado. O professor Wilson Furtado é uma referência, tanto na área do direito, como em ciências afins, é um homem estudioso, uma pessoa à frente do seu tempo, criador do Juristas Academy, uma marca nacional e internacional. Professor Wilson, deixa uma palavra aí para os nossos palestrantes, para os nossos congressistas nessa manhã. Bom dia, pessoal. É muito gratificante. Estamos aqui já hoje no quarto dia do Congresso Advocacia 4.0 e tem tanta gente aqui hoje nos acompanhando, né? E para ouvir a querida doutora Tiziana Aria Leão, que vai falar sobre inteligência artificial, inteligência emocional e advocacia de resultados, né? Ela, que é uma verdadeira nômade, roda o Brasil todo para falar sobre temas correlatos à advocacia 4.0. E nada melhor que ela, né? Para iniciar este quarto dia, né? Então, para não delongarmos demais quanto à apresentação e para o cerne da palestra de hoje, vamos passar a palavra para a querida Tiziana Aria Leão, que terá também a possibilidade de se apresentar e falar do seu brilhante currículo que na advocacia e também de treinamentos e de mentorias, né, doutora? Opa, tá mudo, um segundo só. Só um minuto, vamos lá. Agora sim, tá ok. Pronto? Vocês me ouvem, me veem bem? Tá perfeito. Ótimo. Gente, bom dia. Quero agradecer ao convite que a mim foi feito, né, do doutor Elano, do doutor Wilson. Tivemos aí uma intercorrência na outra etapa e aí acabou que gerou uma expectativa em torno dessa palestra. E eu quero dizer que eu estou aqui de coração aberto para passar para vocês o que eu tenho de conteúdo, e eu espero que esses minutos que nós estejamos aqui reunidos sejam minutos preciosos, tá? Peguem papel e caneta, se desliguem um pouco das demais coisas que vocês estão fazendo, pois aqui o foco nós teremos em você, na sua vida, na sua carreira, e só tem uma pessoa que você pode mudar, que é você mesmo. Então eu te convido a dar esse voto de confiança, vocês não são cobaias. Gentilmente, o doutor Wilson falou a respeito das minhas viagens, da minha veia aí que viaja e o Brasil todo, e de fato tem sido assim. Por vezes a gente se desgasta fisicamente, mas com a certeza de estar cumprindo a missão. Eu me chamo Ana Aria Leão, sou advogada há 15 anos, já entrando no 15º ano, né? E tenho aí uma jornada dentro da advocacia previdenciária, transitei na advocacia criminal, e também faço parte da Comissão Nacional de Coaching Jurídico, sou coach, sou mentora de advogados, tenho um projeto de mentoria individual, lidero o movimento Vencedores por Direito, que conecta advogados de todo o Brasil, mas hoje a pauta aqui é sobre inteligência emocional, um assunto da minha predileção, porque eu entendo ser ele a caixa preta da resolução de todos os demais problemas que, porventura, aconteçam na vida de qualquer ser humano. Então, vamos lá, gente. Eu não consigo ver aqui a interação com vocês. Eu vou tentar aqui localizar. Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo para aqui. Pronto, consegui ver. Quem quiser dar feedback aqui nos comentários já estão habilitados aqui para mim. Vamos lá. O que é inteligência emocional?
importância da inteligência emocional para a vida do advogado, para a advocacia de resultados. Bom, inteligência emocional é a capacidade de se conectar bem consigo mesmo e extrair o melhor de si, e a capacidade de se conectar bem com os outros e extrair o melhor do nós. Falando assim, parece algo muito simples, mas é algo revolucionário. Imagina você conseguir se entender as suas emoções, entender o que faz você decidir de certa forma e não de outra forma, e também entender o outro, traduzindo, tendo as melhores decisões. Isso é algo revolucionário. E, infelizmente, nós temos hoje no Brasil e no mundo miseráveis morando em castelos, porque dinheiro é muito bom, dinheiro faz parte da solução de muitos problemas, porém, não é a única via de uma advocacia de sucesso. É necessário nutrir outros pilares para que nós mantenhamos aí a saúde em dia. E em tempos pandêmicos, nós temos visto uma aceleração de todo esse processo de adoecimento coletivo, conjunto e rápido da sociedade. E entre nós advogados, que somos demandados no limite, eu falo até, digo, de forma hard, né? Nós somos demandados de forma muito agressiva com relação às nossas emoções. Porque ninguém procura o doutor Wilson, a doutora Daniela, a doutora Camila, a doutora Perla, a doutora Vanessa. Ninguém procura as doutoras, estou lendo aqui os nomes que estão nos comentários, tá? Porque quer trocar uma roupa, ou porque quer fazer uma viagem de lazer, vai procurar se a viagem deu errado, se teve um problema, se a roupa não deu certo, se teve um problema de direito do consumidor, se alguém morreu, ou se alguém quer evitar a morte, ou a profilaxia ou solução. Ou seja, as pessoas chegam até nós extremamente debilitadas, fragilizadas. E o advogado, a advogada, precisa estar emocionalmente tranquila para poder levar adiante essas soluções. Olha só, eu quero traduzir de forma prática, para que todos nós saiamos com insights, conforme eu prometi. Eu não quero que esse momento nosso seja teórico simplesmente, eu quero que vocês saiam já com ferramentas aplicáveis, tá? Não vou conseguir esgotar o tema, por óbvio, porque se trata de um treinamento, né? Tal como a gente treina os músculos, acredito que muitos aqui já foram à academia hoje, ou estão planejando para ir mais tarde, e nessa dinâmica todo mundo se preocupa em treinar os músculos, treinar a limpeza da casa, organizar toda essa dinâmica da vida, mas e o treinamento do lixo emocional que é acumulado no nosso cérebro, nas nossas emoções? Quem tem feito? Quem tem seguro de emoções? Quem tem algum tipo de poupança emocional para ser utilizada no momento aí de superpressão? Acredito que ninguém, né? Poucos. E o que gera essa poupança, esse seguro? O autoconhecimento. A viagem mais revolucionária que um ser humano pode fazer na vida, para dentro de si. E poucos querem fazer essa viagem, porque é uma viagem, por vezes, dolorosa, que nós temos que visitar situações, momentos, pessoas que nós não gostaríamos, ou que nós nem sabíamos que elas ainda estavam atuando de forma profícua na nossa vida. Verdade, gente. Tem coisas que aconteceram lá na nossa infância ou na adolescência que geraram um forte impacto emocional e que são verdadeiros gatilhos que, ao menor sinal de uma situação parecida, você beira a explosão. Eu acredito aqui que não deve ser tão difícil encontrar entre nós pessoas que reagiram de forma insana em determinados momentos. Eu não sinto porque com aquele cliente naquela audiência faltou a voz ou o excesso de voz deu um branco, não conseguiu fechar um contrato, não se sente capaz de negociar, não se sente capaz de vender os seus serviços, não se sente merecedor de uma jornada adequada. E tudo isso tem origem emocional. E aí as pessoas costumam fazer treinamentos técnicos, foco muito grande nas hard skills, tá? E esquecem das soft skills, que é onde residem todas as respostas. Por óbvio que a questão técnica é condição sine qua non para qualquer tipo de
execução de algum ofício, né? Mas sem as habilidades emocionais, a execução das hard skills se torna infinitamente, absolutamente impossível. E eu gostaria aqui de deixar uma mensagem para vocês de regulação do dia. Como tem sido o seu dia? E hoje, me fiz uma pergunta que, quando eu estava refletindo para esse momento que a gente está tendo agora, eu fiz a minha caminhada matinal logo cedo, e por óbvio que ontem eu dormi cedo, apesar de ter tido um dia super corrido, eu procurei dormir cedo, coloquei uma música relaxante, não tenho excessos durante a semana, porque eu sabia que eu tinha um compromisso logo cedo, que eu tinha minha atividade física, que eu tinha um compromisso com vocês, logo em seguida vou ter audiências. Então, por que eu não faço isso com as minhas emoções? Se eu sei que eu sou um ser humano que preciso de organização, de rotina funcional. Se eu não tenho essa rotina funcional, é humanamente impossível se criar de uma hora para outra inteligência emocional. E aqui eu vou ser bem prática em alguns aspectos. Excesso de smartphones, que eles são super inteligentes para eles, mas eles não são tão inteligentes para nós. Excesso de comunicação, o pensamento acelerado, e que torna disfuncional a construção do pensamento. Nosso cérebro, ele tem uma dinâmica de aprendizado, ele precisa ser respeitado. Ela precisa ser respeitada, essa dinâmica de construção de pensamento. Caso contrário, vai gerar ansiedade, vai gerar estresse. E não adianta querer colocar muita coisa se você não absorveu as coisas básicas, porque é querer correr sem sequer engatinhar. Então, é preciso pequenos ganhos, pequenas conquistas e manter a constância. Mais vale uma pessoa que tem constância e vai no seu ritmo, em um ritmo que é condizente com o seu físico e seu emocional, do que uma pessoa que corre em um primeiro dia e no segundo dia sequer consegue levantar, com dores, com estafa. Eu estou fazendo um paralelo com a questão física, porque para nós é metaforicamente muito perceptível, né? A gente consegue mensurar de forma mais tranquila. E assim o é na via intelectual. Se você inicia toda a semana querendo resolver todos os processos em um dia só, desculpa, você vai sequer chegar perto daqueles processos, porque você vai se sentir estafado, incapaz, incompetente para resolver todos os problemas, e aí você começa a refutar, se afasta de tudo aquilo por medo de não conseguir cumprir com as demandas que foram lhe incumbidas. E aí, qual seria, Tiziana, uma solução para desenvolver essa inteligência emocional, essa inteligência sociocomportamental? Bom, primeiro, você precisa estabelecer pequenas metas tabuladas, metas alcançáveis de acordo com o seu dia, sem ser de contemplar todos os pilares da sua vida. Somos seres sistêmicos. E não adianta o advogado achar que somente estudando lei, jurisprudência, OJ, súmulas, julgados e afins, ele vai ser um julgado. Ele precisa ter autoestima, ele precisa fazer atividade física para oxigenar o cérebro, para o corpo ficar forte. Uma mente forte precisa de um corpo forte, ele precisa nutrir o espírito, ele precisa ter boas relações sociais. O nosso contágio social é absolutamente importante. Nós somos a das 4 ou 5 pessoas que mais vivemos. E observe essas pessoas. Elas são pessoas prósperas, são pessoas adequadas, são pessoas resolutivas, são pessoas reclamonas, complicadas, desprogramadas, são pessoas que te elevam ou que te rebaixam. Isso é muito importante. Tudo isso compõe a formação das suas crenças pessoais. E aí eu contemplo também aqui uma matriz passiva de geração de crenças. E o que são essas crenças? Não tem nada a ver com crenças religiosas. Tem a ver com as certezas que nós, seres humanos, temos acerca do mundo. Eu, por exemplo, posso ter crescido com a crença de que a advocacia é muito bom. A advocacia é próspera, a advocacia é uma profissão digna, honrosa, mas outros podem ter crescido ouvindo: advogado é coisa de quem não tem o que fazer, vai fazer um concurso, e aquilo vai martelando na sua cabeça, e o ser humano começa a se sentir inferior, começa a achar que a sua profissão não tem o valor devido. Então, é preciso desconstruir,
reprogramar essas crenças. Caso contrário, você vai nadar, nadar, nadar e se afogar na praia. Sabe aquela sensação de subir, quando chegando no cume da montanha, você dá um jeito de cair. E essas são as pessoas que geram autossabotagem. Outra coisa que é muito importante para gerar a inteligência emocional, libertação de culpas pessoais. O que significa? Tiziana, agora você vai falar de advocacia, o que isso tem a ver com culpa? Meus amigos, nós somos seres humanos, indivisíveis. Vem do grego indivíduo, né? Nós somos indivisíveis. Então, o que eu sou em um âmbito da vida, eu também carrego para o outro âmbito. E se eu tenho uma mágoa muito grande comigo ou com alguém, isso vai ser levado à profissão. E é como se eu estivesse querendo subir a montanha da minha carreira carregando uma mochila de cimento. E aí, Tiziana, mas essas pessoas que eu tenho eventuais mágoas, ou então eventuais mágoas pessoais que eu tenho comigo mesmo, são imperdoáveis, foram coisas absurdas. Meus amigos, não existe nada que não possa ser perdoado. E você não vai perdoar o outro porque ele merece, mas você vai perdoar porque você merece. Você merece viver a sua jornada, você merece e deve ser um grande profissional. A sociedade espera por você. Nós temos aí uma população gigantesca no nosso país de dimensões continentais, que está precisando de bons advogados, advogados éticos, advogados atenciosos, advogados que são, em sua maioria, artesanais, porque essa é a grande maioria da advocacia no nosso país. Então, você precisa se reerguer, você precisa se levantar. E para se levantar, precisa deixar tudo o que não converge com seus objetivos para trás. Mágoas, culpas, estilo de vida disfuncional. Se vocês conhecem algum advogado que tem um estilo de vida totalmente disfuncional e conseguiu prosperar em alguma área da advocacia, eu ouso dizer aqui que essa pessoa carrega muitas coisas dentro de si que são perniciosas para a sua vida como um todo. Então, nós precisamos ser pessoas livres no pensar, livres no agir, pessoas que, onde nós estejamos, levemos a luz. A advocacia é uma profissão que eu costumo dizer, a frase está ali atrás, que eu estou vendo agora, uma profissão de corajosos. E essa coragem, ela precisa vir acompanhar de uma cura interna, de inteligência emocional para lidar sob pressão. Caso contrário, você ou as pessoas, que eu espero que não sejam vocês, serão acometidas por ansiedade, que é excesso de futuro, depressão, que é excesso de passado, ou então estresse, que é excesso de presente. E essa métrica é uma métrica que ela precisa ser vivida, uma dinâmica de um malabarismo intenso. E olha, nós temos que vivenciar esse malabarismo. Caso contrário, uma pessoa estressada, ela não vai performar na sua área tanto quanto poderia. Se eu colocar todas as minhas energias no presente, sem pensar um pouco no futuro, eu vou me tornar uma pessoa estressada, irritadiça, com um sono não reparador, e isso vai levar todo o sistema, toda a vida, o seu escritório, a sua sociedade, os seus clientes vão sentir isso, os seus colaboradores, e isso vai ser refletido nos seus resultados. E olha só, uma pessoa que não percebe o passado de forma correta, para que serve o passado, Tiziana? O passado serve para tirar lições e serve para nós celebrarmos as conquistas. E 10% da nossa energia, somente isso, devem estar no passado. O foco do passado é para celebrar conquistas e tirar as lições daquilo que não deu certo. Ponto final. Não tem que ficar ruminando perdas, ruminando momentos, revivendo pessoas, situações, algo que te fez mal. Isso aí é conhecimento que não vai convergir com seus resultados na advocacia. Uma outra coisa, o excesso de futuro, pessoas ansiosas, pessoas que vivem lá no que vai acontecer, no que vai ser, na projeção da felicidade que vai de forma excessiva. Isso ansiedade, e a ansiedade generalizada gera pânico. Gente, o futuro nós temos que colocar nele 30% das nossas energias, tá? 60% no presente, 10% no passado,
30% no futuro. No futuro, você projeta, cria sua visão positiva de futuro e começa a co-criar aquilo que você deseja, porém sem excesso. Caso contrário, você não consegue perceber a beleza que é estar vivo no hoje. E em um momento pandêmico que ainda estamos vivendo, apesar de estarmos já, graças a Deus, vendo uma melhora nessa situação, nós precisamos viver um dia de cada vez. É uma vitória a cada dia, um processo a cada dia, e nós, advogados, temos muita dificuldade com relação a isso, porque todos os nossos louros dependem de tempo, e aí a gente fica, a culpa do judiciário, a culpa do servidor, a culpa do cliente, a culpa não é de ninguém, gente, ninguém tem culpa, nós temos responsabilidades, precisamos trazer a responsabilidade para nós. Se o judiciário fosse algo que agisse totalmente de ofício, ele não precisaria da gente, vocês concordam? Nós, advogados, somos os pés, as pernas dos processos, e por óbvio que às vezes nós precisamos ir com firmeza, mas essa é a atuação do advogado. E façamos isso, porque eu sou advogada, eu milito e eu lido com todas as agruras e as felicidades da advocacia. Façamos isso como prestando um serviço da forma coerente à sua realização. Faz parte, a advocacia é isso. Se nós não tivéssemos essas situações, nós não seríamos necessários. Então, cada vez que um cliente lhe telefonar, não sinta como se estivesse agredindo você. Esse cliente chato já está me ligando. Ok, se você não pode atender, delega funções do seu escritório, da sua organização, providencia alguém para fazê-lo, mas não distrata o teu cliente, porque é aquele momento de fidelização, da construção da confiança que vai gerar a construção dentro da sua carreira. E sempre que algum cliente entrar em contato com você, e for você ou um colaborador, um sócio, alguém que tiver contato com esse cliente, não esquece de relembrar ele a missão do seu escritório, o quanto ele é importante, e assim a vida vai se tornando um pouco mais leve. Olhemos para o outro com o olhar de quem olha para um ser humano. E o simples fato de você olhar para os clientes, para sócios, para todo o sistema que te rodeia, como quem olha para pessoas, você vai conseguir ter bons resultados. Mas, antes de tudo, é absolutamente necessário olhar para si mesmo. Como está a minha vida? E aí eu quero convidar vocês a rapidamente, fecha os olhos, 30 segundinhos, lá. Vamos fazer aqui uma dinâmica. Fecha seus olhos e observa a sua vida. E eu convido aqui o meu colega Davi, o Wilson, para me darem esse feedback, já que eu não tenho plateia olhando, né? Fecha os seus olhos, observa a sua vida como tem sido hoje. Você tem dado o real valor para si mesmo? Você tem se respeitado nas suas decisões ou você tem priorizado os outros? Você tem tido medo em dizer não para as pessoas por receio de ser mal visto, desamado? Você tem sido uma pessoa que tem cuidado do seu corpo, da sua saúde física e mental? Você tem cuidado da cultura organizacional do seu escritório, entendendo que essa cultura dita as situações a serem vividas dentro da sua organização, dentro da sua banca? Ou você tem sido uma pessoa que vai na tora do jeito que der, ao Deus dará? Observa como tem sido o seu sono. Você tem tido um sono reparador ou você já acorda cansado? Observa para o tempo que você fica nas redes sociais, os grupos que você faz parte no WhatsApp. Você tem perdido muito tempo discutindo assuntos que não convergem com a sua advocacia, entrando em polêmicas desnecessárias? Ou você tem ocupado o seu tempo livre com uma boa música, uma alimentação adequada, olhando para si e procurando entender os seus sentimentos e as suas conexões humanas? Bom, respira fundo e ao seu tempo cada um vai abrindo o seu olho. Tenho certeza que esses questionamentos feitos agora podem parecer para alguns absurdos, que isso tem a ver com a advocacia. Meus amigos, isso tem tudo a ver com a advocacia. A advocacia é feita por seres humanos.
Você é um ser humano, eu sou um ser humano. E se o ser humano não está bem, não existe escritório que consiga ir bem. Nós somos vendedores, me perdoem, de serviços. E muitos escritórios, a pérola, a galinha dos ovos de ouro, traduzindo aqui para um português mais simples, somos nós mesmos, os nossos cérebros, as nossas atitudes, as nossas decisões pequenas no dia a dia. Então, nós precisamos cuidar da principal máquina do nosso escritório, da nossa banca, da nossa vida em geral, que é a nossa mente, que são as nossas emoções. Bom, temos aqui uma pergunta para uma pessoa que sofre com ansiedade, apenas ouço verdades. Doutora Tiziana, orgulho de fazer parte do seu movimento. Bom, eu queria, doutor Wilson, se for possível, a gente abrir 5 minutinhos para alguma pergunta que considerem pertinente. Eu não espero esgotar esse tema em um tempo tão exíguo, mas eu espero despertá-los para entender sobre rotina, sobre emoções, sobre autoconhecimento, sobre onde moram de verdade a todas as respostas, que são as emoções. Tá joia? Vamos lá, Fernando Rocha. Fiquei confusa. É para cuidar da organização ou do ser humano? Cuide no cliente, mas diga não. Fernando, pela sua pergunta. Seguinte, vamos lá. À medida em que você cuida de si mesmo, você está cuidando de tudo. O sistema, ele é muito conectado. Um advogado, quando ele quer cuidar do cliente, quando ele quer cuidar da organização, ele, antes de tudo, ele cuida de si mesmo. Se você percebe que os seus clientes não estão te tratando bem, eles são reflexos do liderado, eles são reflexos da nossa condução. E nós, advogados, somos líderes dos nossos clientes. Naquele momento, nós temos autoridade sobre aquelas pessoas. Elas nos procuram porque nós temos autoridade para procurar a solução necessária para aquela demanda. A partir do momento em que nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos cuidando do todo. E esse reflexo desse autocuidado, ele precisa ser transbordado para todo o restante da organização. Eu vou passar o meu estilo de vida funcional, coerente, profícuo para os colaboradores, sócios, e eu também vou educar o meu cliente. O meu cliente vai chegar para mim e se ele chegar com um tom agressivo, não vou responder de forma agressiva, mas eu vou dizer sim, sim, não, não, sem culpa. Cuidar do cliente não significa dizer sim sempre. Dizer sim sempre é como você faz com uma criança mimada. E eu às vezes faço esse paralelo, que para mim faz muito sentido, eu espero que faça para vocês. Os nossos clientes são como bebês. Bebês no aspecto de precisam ser educados, zelados. Eles não entendem do direito e nem têm a obrigação de entender. Eles podem até ter dado um Google ali na questão, ter superficialmente entendido da dinâmica ali daquela situação, mas ele não entende de todo a dinâmica complexa que é o judiciário. E nós precisamos educá-lo. Nós precisamos mostrar para o cliente como quem educa uma criança. O que é um processo? Como ele acontece? O que é uma citação? O que é uma intimação? O que é que precisa de parecer de Ministério Público? Qual é o lapso temporal necessário para que as coisas se resolvam? Quais são os riscos e quais são os possíveis ganhos? E aí o advogado precisa ter paciência e ter firmeza para falar isso para o cliente. Agora, paciência não significa você usar o seu tempo de forma incoerente. Você precisa ser objetivo, direto, porém humano. E esse malabarismo requer de todos nós uma sabedoria muito grande. E só se consegue isso com autoconhecimento. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Caralho, você pode fazer outra que eu estou à disposição. Gente, Carne, Sandro, Fernando, todos os doutores, Vanessa Leal, estou muito... Oi. Eu quero te apresentar aqui o meu sócio, David Leidson. Ele tem um trabalho muito forte na área também de melhorias pessoais, tanto na jurídica quanto na... Se você puder responder ou repetir, Wilson?
O David aqui, ele tem uma experiência muito boa também com relacionamentos, entendeu? Emocionais, etc. E eu gostaria também de falar um pouco sobre isso, né? Até para gerar um pouco de um pequeno debate entre vocês dois. David. Tá, joia. Por favor, David. Tá. Eu tenho mais 15 minutos, porque já tem um cliente esperando para uma audiência, mas vai ser um grande prazer, David. Eu estou feliz em te conhecer. Vamos lá, Wilson, obrigado, prazer, Tiziane. Primeiro, só fazer um disclaimer aqui, né, Wilson? Um relacionamento vai ter os casais aí pedindo dúvidas de como trabalhar isso, né? Na verdade, eu trabalho com gestão de pessoas, eu sou sócio da Jurista, sou mentor de programas de aceleração, né, de empreendedores como Bossa Nova, Darwin, AB Startup, e sou um dos diretores VP da Solids, que tem uma assessment comportamental, que é o Profiler, e que também ajuda muito em tudo que a Tiziane trouxe aqui, que é muito interessante. Quando você se conhece mais, você entende quais são as suas habilidades, quais são as suas skills, aquilo que o ambiente ou quais as ferramentas você consegue gerenciar melhor para poder conduzir a sua vida profissional. Aí eu costumo dizer, eu fiz um TEDx há alguns anos atrás, que o tema foi sobre coragem. E coragem nada mais é do que agir com o coração dentro daquela linha daquilo que você acredita. Isso te coloca muito mais tempo no presente, né, do que no passado ou no futuro. E a Tiziane trouxe isso muito bem aqui, né? Quando você coloca muito tempo no passado, você começa a caminhar para um risco eminente ali de depressão, né? Você está muito preso ali naquele cenário que você não controla mais. Quando você caminha muito para o futuro, você começa a caminhar também para um abismo chamado ansiedade, que você também não controla. Então, quanto mais presente, e essa palavra não tem esse nome à toa, você estiver, mais você tem um controle sobre a sua jornada. Uma das habilidades importantes a se desenvolver, tem um livro muito interessante, chamado Essencialismo, e ele fala muito sobre o foco, sobre a capacidade de dizer não. E quanto mais você gerencia isso, mais controle você tem sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, e assim você começa a se conhecer cada vez mais. E obrigado aí por esses minutos te ouvindo, Tiziane, foi bastante esclarecedor. Um prazer, David, te conhecer, vamos estreitar laços e estou muito feliz. Gente, eu quero agradecer o convite, Dr. Wilson, Dr. Coriolano, e contem comigo, estou sempre à disposição, vivo a dinâmica de crescer e contribuir, tá, joia? E também sou analista de perfil comportamental, gostaria, por gentileza, que eu pudesse deixar aqui meu Instagram e meu LinkedIn, @TizianaLeão, o movimento que eu lidero, @Vencedores por Direito, e da minha alegria em poder, em uma manhã de quarta-feira, antes de iniciar aqui as minhas audiências, poder falar um pouco com a advocacia. Um grande abraço, desejo a todos um excelente dia e fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado aí. Ô, David, aproveita e faz a apresentação, cara, agora. Agora é a sua vez. E eu tô. Hoje eu sou, como eu disse, né, mentor de programas de aceleração, sou sócio das Juristas, focando muito ali no Juristas Academy, então todos esses congressos que vocês têm acompanhado aí todos os meses, cursos, seminários, têm sido fruto desse nosso trabalho. Mas também trabalhamos muito forte aí com o desenvolvimento mesmo dos advogados, dos executivos, dos mentores, e esse tem sido o nosso papel aí. Foi um prazer estar com você, pessoal. Fechamos o Wilson aqui? Sim, sim. Pessoal, muitíssimo obrigado, e às 9 horas iniciará mais uma grandiosa palestra. Conto com sua presença. Até daqui a pouco.